Bom, vamos lá. Nesse vídeo, tá? Vai ser um pouquinho diferente dos outros, tá? Porque já começa a ficar um pouquinho mais complicado as contas, tá? Já começa a enrolar um pouquinho mais a matemática. Dá um pouquinho mais de trabalho para dar errar um sinalzinho aqui, não custa nada. Então, fiz aqui, já montei mais ou menos um roteiro com as principais equações, tá? Então, agora a gente vai falar sobre vibrações forçadas harmonicamente, tá? Para sistemas com grau de liberdade. Então, a gente vai ter, né, nosso sisteminha tradicional, massa, mola, amortecedor, né, nosso amortecedor, nossa mola, nossa massa. E agora a gente vai ter uma força. E essa força, né, F vai ser igual a um F0, na forma mais geral possível, J ômega T. Né, um complexo qualquer, é um cosseno mais um seno. Ou, né, aqui, se eu falar F, não, F0, cosseno de ômega T. Ou seja, eu tenho uma força que tem uma frequência associada a ela. Tá? Bom, nós chegamos de corpo livre, né? Então a nossa equação vai ficar com a mesma carga, mx dois pontos mais kx mais cx ponto igual a f agora, ou f0 cosseno de ômega t. Bom, vamos primeiro considerar aqui o caso, tá? Está aqui escrito sistemas não amortecidos. Bom, importante a gente lembrar, né? Um detalhezinho que basicamente diferenciava o sistema amortecido de sistema não amortecido, né? Quando a gente está falando de equação diferencial ordinária, né? EDO não homogêneo, ou seja, eu tenho um termo forçante do lado direito, né? Não é igual a zero, a gente sempre tem que a solução x de t é um x homogêneo da parte homogênea mais a solução particular. Para esse caso aqui, né, a homogênea dessa EDO, tá? Como é que ela era, né? Ela era um XH, era um C1 cosseno de ômega nt mais um C2 seno de ômega nt. Ou seja, oscilatória e permanente, né? Ela não tende a zero, né? Quando a gente está falando de sistemas vibração com grau de liberdade para sistemas amortecidos, né? Então vamos lá. Esse aqui, deixa eu fazer aqui o gráfico aqui rapidinho. Vou fazer aqui rapidinho. Se eu desse uma condição inicial, né? Quando eu dou uma condição inicial, o meu sistema não amortecido, ele vai a vida toda. O meu sistema amortecido já era diferente, né? Deixa eu botar aqui de outra cor. Laranja. Ele poderia até dar uma oscilada, mas ele era modulado por uma exponencial negativa e ele ia decrescendo. Então, em termos de sistemas forçados, a grande diferença é quando você tiver um sistema não amortecido, você tem que levar em consideração o termo homogêneo, tá? Na análise do seu sistema. Quando eu tenho meu sistema amortecido, tá? Quando eu faço x de t igual a um xh mais um xp, se eu analisar isso aqui para um t maior que um determinado tal aqui, eu tenho que xh já tendeu para zero e eu posso afirmar que x de t é aproximadamente muito bem representado por xp, tá? Mas infelizmente para sistemas não amortecidos eu não posso falar isso, tá? Então a gente vai agora analisar, resolver esta equação
para o problema que a gente está trabalhando aqui. Bom, opa, passei demais aqui. Dá um mouse. Vamos lá, subir. Bom, tá. A solução, né, como a gente tinha falado, ela é da forma C1 cosseno de ômega n, C2 seno de ômega n, mais a solução particular a gente não tinha falado quem era, né? XP, a gente geralmente já sabe da teoria de equações diferenciais, né? Que se você tem um forçamento que é um cosseno, o sistema tende a responder com um cosseno de mesma frequência com uma amplitude diferente. Que é justamente a transmissibilidade do sistema, um fator que a gente vai analisar depois. Então, a gente vai ter que definir quem é esse x aqui, né? Bom, substituindo isso aqui, jogando na equação diferencial, tá? A gente chega aqui. O nosso sistema assume estes são os coeficientes, tá? E aí vem um detalhe interessante, né? Supõe agora que eu não tenho condição inicial, tá? Isso aqui é zero e esse cara é zero. Se eu só tenho, tá, o forçamento, tá? Ou até considerando condição inicial, tá? Mas assim fica mais fácil de analisar. Analisando esse cara aqui, que aparece aqui e aparece aqui. O meu denominador, né? K menos M ômega ao quadrado. Isso aqui é igual a zero. Vamos analisar o caso que isso aqui é igual a zero. Ou melhor, né? Vamos pegar esse cara aqui e dividir todo mundo por M. Então eu tenho que K sobre M menos ômega zero menos ômega ao quadrado. Vou botar aqui na forma da fração porque é F0, só para não falar que eu estou mexendo na fração. F0 sobre M. Dividir em cima e embaixo por M, não tem problema nenhum, tá? Então aqui eu tinha F0. Isso aqui é igual a isso. Os matemáticos, chatos da matemática, não encherem o saco. Bom, isso daqui eu posso falar que é F0 dividindo por ômega n ao quadrado também, tá? Isso aqui, né, é a frequência natural ao quadrado. Então dividindo por ômega n ao quadrado, então vai ficar F0 sobre M ômega n ao quadrado é igual a 1 menos ômega sobre ômega n ao quadrado. Olha que interessante. Esse negócio, né, é F0 M ômega n ao quadrado e multiplica, chamar essa razão de R, 1 menos R ao quadrado. Se R igual a 1, tá, isso aqui é o X, né? Que é esse fator de amplificação barra atenuação. Se R igual a 1, esse denominador é zero. Logo, X tende ao infinito. Isso, tá, é o fenômeno da ressonância, que é tão importante no estudo de sistemas forçados harmonicamente. Ou seja, para um sistema não amortecido, se ômega igual a ômega n, você tem um aumento incontrolado da sua amplitude de oscilação, tá? E aí você percebe que mesmo você tendo condições iniciais, esse termo aqui vai crescendo ad infinito. E ele domina sobre os outros. Ele vai dominar os outros, tá? E aí vai acabar sendo dominante, né, em relação a esse, e vai acabar fazendo com que a sua solução exploda. Na verdade, né,
Aqui está um gráfico, né? Dessa função aqui que a gente estava falando agora. Isso daqui, se vocês forem olhar, tá? Quando o sistema está parado, né? Ele chama aqui de delta estático. É peso, é a deformação que o sistema adquire quando está sob com F0, tá? E o peso, né? Então, x sobre delta estático vira justamente, tem esse comportamento aqui, né? Ele começa quando R igual a 0, ele é 1, ele cresce, vai para o infinito quando R tende a 1, e quando R é maior do que 1, isso aqui é F0 sobre K. Quando delta igual a, quando R é maior do que 1, esse negócio aqui é negativo, né? Então vamos analisar aqui, né? Então, se ômega menor do que ômega n, eu tenho que R é menor do que 1. Então, eu estou amplificando x sobre delta estático é maior do que 1. Eu estou amplificando. Se ômega é maior do que ômega n, então aqui ômega sobre ômega n, desculpa aqui também, só aqui é maior do que 1, então me enrolei aqui. Então ômega sobre ômega n maior do que 1, ômega maior do que ômega n. Isso, tá certo. Aqui divide ômega sobre isso, tá certo. Não enrolei não, tá certo. Então se R é maior do que 1, isso daqui é negativo, né? Então x sobre delta estático é menor do que 0, porque isso aqui é menor que 0. R é maior que 1, isso daqui vai dar menor que 0. Eu tô e vai dar um valor vai dar um valor negativo. Então eu vou estar aqui, vou estar invertendo o movimento. Tá? A gente vai estar aqui invertendo o sentido do movimento e amplificando, até que chega um momento quando R vai ficando muito maior do que 1, x vai tendendo para 0. Se a frequência é muito alta, muito maior do que a minha frequência natural, eu estou vibrando tão rápido que o sistema nem consegue responder. Tá? Meu sistema, a minha inércia é tão grande em relação a essa, eu não consigo responder a essa oscilação tão rápida, tá? Bom, e aqui tá a solução, tá? Isso daqui é a solução da ressonância. Perceba que todos os ômegas são iguais a ômega n. Então você tem o x0 sobre ômega n, o C1 e o C2, e você tem esse cara aqui, tá? Que é justamente o limite quando R tende a 1, quando ômega tende a ômega n de F0 sobre K menos M ômega n ao quadrado
tá? Isso aqui vai dar mais ou menos isso aqui, tá? E como é que isso aqui fica, né? Perceba, é uma senoide modulada por uma reta, né? Então você tem uma reta aqui embaixo, e ela vai ficar oscilando aqui dentro. Mas sempre ganhando energia e aumentando a amplitude, certo? Esse é o mais importante de se sempre de ter em mente, tá? Bom, essa daqui agora, tá? Vamos voltar para o nosso caso normal, tá? É a solução completa para um sistema com R menor do que 1 e aqui para R maior do que 1, tá? Perceba uma coisa, né? Vamos lá. Você tem sempre dois movimentos acoplados aqui. Você vai ter aqui um movimento do forçamento, que é um movimento de frequência maior. Então, né, o período é 2π sobre ômega. Se ômega é menor do que ômega n, então invertendo, eu tenho que 2π sobre ômega é maior do que 2π sobre ômega n. Então o período do forçamento é maior do que o período natural, né? Então tá aqui tá o período forçado, tá? E aqui pequenininho, né? Esse aqui, ó, é o período natural, tá? Então você tem o sistema com a resposta natural dele, sendo que você está acoplado com o movimento do forçamento. Então você oscila ao redor do movimento do forçamento, tá? A amplitude você dizer, da média desse sinal, né? Como cosseno e seno são sinais com média nula, né? Cosseno e seno tem média nula, se você for calcular, a média deles é nula, é porque ele vai sempre um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo, no infinito, se essa média tende a zero, tá? Você tem que o deslocamento aqui do forçamento é justamente o x, que a gente calculou lá, tá? Você dizer, é o que a linha média do seu seno, do seu cosseno, sua resposta homogênea, tá? A amplitude de oscilação dessa linha média é o x que a gente calculou, a amplitude do termo forçante, da solução particular. Agora, no caso contrário, né, a gente inverte. Você tem a solução homogênea, a solução particular oscilando ao redor da trajetória da solução homogênea. Então essa aqui é a homogênea e essa aqui é a particular. Então aqui eu tenho o período da particular e aqui eu tenho o período da homogênea, que é associado à frequência natural. Do mesmo jeito, essa amplitudezinha aqui é a amplitude do forçamento, que é da solução particular. E essa amplitude zona aqui é o A, né, que é x0 menos o x. Tá? Que é a amplitude do termo forçante, da solução homogênea. Tá? Isso aqui, na verdade, é isso aqui, né? Raiz quadrada disso aqui mais x0 ponto sobre ômega n. Que tem o termo do seno também, né? Esse aqui é o quadrado mais esse aqui é o quadrado. Tá? O A é a raiz quadrada de C1 quadrado mais C2 ao quadrado. Bom, e aqui fica mais óbvio de entender o que eu estava falando, né? Que quando o ômega n, quando o ômega cresce muito, né? Se o ômega cresce muito, isso aqui fica muito grande. Esse cara aqui fica muito pequenininho. Então essa amplitude, né? Eu vou ter aqui a minha resposta homogênea.
E eu vou ter uma amplitudezinha pequena, oscilando ao redor dela aqui, pequenininha aqui, ó. Uma frequência altíssima, mas oscilando ao redor aqui. Então, você tende a ser basicamente a solução homogênea. Certo? Isso é o mais importante. Bom, agora existe um outro fenômeno, tá? Também é muito importante, que é o fenômeno do batimento. Tá? E agora eu não tenho ômega igual a ômega n, mas eu tenho ômega próximo de ômega n, ou seja, eu tenho como se fosse duas ondas com frequências próximas. Frequências próximas. Tá? Então aí desconsiderando, tá? Para simplificar a análise, eu tenho x0, x.0 igual a 0, só para facilitar. Bom, a gente tem essa vira a nossa solução da equação diferencial, solução genérica. Isso aqui é uma diferença de cossenos, isso aqui pode virar um produto de senos, tá? E aí perceba uma coisa, que se esse cara aqui, se ômega é muito próximo de ômega n, isso aqui é muito pequenininho. É aproximadamente, vamos falar, que isso é aproximadamente um epsilon, que é um valor bem pequeno, é epsilon bem pequeno. Então, a minha equação passa a ser isso aqui. Perceba, eu tenho o seno de ômega t, forçamento, tá? Modulado por uma senoide de uma frequência muito baixa. Meu epsilon é bem pequeno. Então, o que eu tinha, né, que era basicamente duas ondas oscilando, né? Tentar fazer o desenho aqui, não vai ficar bom, né? Um ômega próximo de ômega n, então ela estava oscilando aqui perto, né? Uma estava oscilando aqui perto da outra, mas estava quase uma tendendo a outra. Aqui estava o vale, aqui está o vale da outra, aqui está o vale de uma. Isso aqui estava apertando cada vez mais, né? O nó. Até o ponto que essa curva você passa a ter um sinal distorcido, tá? Onde essa curva que modula o sinal vira uma senoide, tá? Você não tem mais uma soma, você tem um produto, você tem uma curva modulando outra, e uma senoide de período grande, né? Tá aqui o período, aqui isso é seno de epsilon t, tá aqui, ó. Isso aqui é 2π sobre epsilon, é o período de batimento, tá? E o seno de ômega oscilando aqui dentro. Então aqui, ó, o período da minha frequência de oscilação tá aqui. Só que essa oscilação fica distorcida, tá? E modulada com essa amplitude, que também vai ser grande, né? Porque epsilon é pequeno, então esse cara aqui é grande, tá? Por causa da proximidade, tá? Da frequência de ressonância. E aí, se você for parar para pensar, quanto mais eu, fazendo uma análise aqui de uma análise qualitativa, né? Quanto mais eu aumento, quanto mais eu diminuo epsilon, se epsilon for cada vez menor, isso aqui cada vez maior, esse período vai tender a ser infinito. Se esse período tende a ser infinito, é como se a gente tivesse a reta, né? E o meu sistema oscilando aqui dentro.
Então o batimento ele é um aviso da ressonância, vamos assim dizer, tá? Nesse caso de vibrações aqui de sistemas mecânicos, tá? Quando você está chegando perto do batimento, você começa a ter essa distorção no seu sinal. E aí, conforme você vai aumentando isso aqui que é uma onda sinoidal, começa no seu horizonte de observação, né, no seu janela temporal, começa a ficar tão grande, essa senoide começa a ter um período tão maior do que você consegue até observar, que parece para você que ela está só crescendo. O sistema só cresce e só explode. Até porque a amplitude cada vez vai ficando cada vez maior. Tá? Bom, esses fenômenos só ocorrem, tá, em sistemas não amortecidos. O amortecimento está aí para resolver boa parte desse problema. Bom, passando agora para o sistema amortecidos, tá? Nossa equação passa a ser essa. Como a gente já discutiu, eu só preciso considerar a solução particular para um forçamento do tipo F0 cosseno de ômega t. Então, se o forçamento é um cosseno, a minha solução vai ser um cosseno com a mesma frequência mais um atraso de fase. Vou botar o menos aqui, porque é tradicional colocar o menos. Pode ser o mais, só vai dar negativo. Bom, para isso aqui, tá? A solução é esta aqui. Perceba, tem cara, aparece aqui, ó, K menos ômega ao quadrado, tá? Só que agora tem esse termo do forçamento, tá? E aqui também, olha, na fase, também aparece aqui, ó, K menos ômega ao quadrado. Logo, a ressonância, né? A mesma análise pode ser feita aqui, tá? Quando R igual a 1, você também vai ter um x0, um x complicado, tá? Porque nesse caso aqui, vamos analisando agora, né, aqui melhor, tá? O x sobre delta estático, né, que é o F0 sobre K, ó, também vai crescer. Tá? Se você olhar aqui, se você fizer R igual a 1, né? Isso aqui fica 0, fica 1 sobre raiz de 2ε. Sendo que epsilon, né, por exemplo, um sistema subamortecido, epsilon é menor do que 1. Então isso aqui cresce. Agora, se o sistema for superamortecido, tá? Isso aqui é maior do que 1, não é tanto um problema. Então, né, você tem o problema. Você tem que se preocupar com ressonância em sistema amortecido? Sim. Mas ele é atenuado pelo fator de amortecimento. Na verdade, se o zeta é muito menor do que 1 e R igual a 1, problema. Ah, mas eu tenho um zeta muito maior do que 1. Sistema ultra amortecido com R igual a 1, a gente vai ver aqui depois que não é tanto problema. A matemática vai mostrar que isso aqui não é problema. Não é tanto problema, tá? E aí vem outra... A única coisa que vale para todos os zetas, né? A análise é comum para todos os zetas, é que a fase na ressonância é sempre 90 graus. Porque isso aqui dá 0, arco tangente de infinito é 90. Certo? Independente do R, isso dá 90. Quer dizer, independente do fator de amortecimento, isso dá 90. Bom, não tem muito o que ficar debulhando aqui, destrinchando, tá? E se você for parar para pensar o que ele faz aqui, tá? Ele divide por K ômega n ao quadrado, por M e por K, tá? Então fica F0 sobre K ao quadrado, M ao quadrado, tá? Tem que ser quadrado, não, KM, né?
que está na raiz ali, km. Pronto, isso aqui é o F0 sobre delta estático, tá? Esse é o x sobre delta estático. Quer dizer, é o delta estático, não é F0 sobre km. Bom, o importante, tá, que você sempre tem em mente é esse gráfico aqui. Esse é o gráfico que é o mais importante para esse tipo de problema. Perceba, quanto maior o meu fator de amortecimento, mais a curva vem para baixo. No caso criticamente amortecido, tá? Ela desce direto. Quanto menor o zeta, maior eu tenho meu pico. Até que quando o zeta é zero, esse negócio explode. Então, aqui está minha frequência minha ressonância, né? Minha ômega n, tá? E aqui, cadê? Tá. Deixa eu ver. Bom, e aqui a fase, né? Você percebe que independente do fator de amortecimento, tá? Você tem a fase 90 graus, tá? O importante aqui é sempre lembrar desse cara aqui e desse negócio, dessa parte aqui. Todos começam em 1. Quanto menor o fator de amortecimento, ele tende a explodir. Quanto maior, mais rápido você tende a ter um X menor, né? Uma amplificação menor, ter uma atenuação, né? Então aqui você está diminuindo sua oscilação em relação ao delta estático, tá? E aqui você está amplificando o seu delta estático. É uma constante, se você está amplificando, está atenuando, tá? Mas o importante aqui é ter noção desse comportamento, tá? Que vem justamente da análise desta equação aqui, tá? Esta equação é bom sempre ter em mente também, tá? Ela é um pouquinho complicada, mas vale a pena ter em mente sempre. Bom, uma situação mais genérica, tá? Então, como eu falei, um forçamento harmônico qualquer, tá? Isso aqui é um sinal harmônico qualquer. A minha solução vai ser uma harmônica qualquer. Eu vou ter uma componente, nesse caso aqui é complexa, né? A parte senoidal é complexa, então eu vou ter um termo complexo aqui. Mas o que importa é que aí você deduz de forma genérica, tá? Tanto para seno quanto para cosseno, tá? O seu x e o seu φ. Perceba, o φ é igual, tá? E o x é a mesma coisa. Então só que ele fica multiplicado por e elevado a menos em φ. Você tem a parte real e a parte imaginária acoplada com a parte com o termo, né? I ômega, né? Produtos exponenciais você soma os expoentes. Então fica esse cara aqui é o termo de amplificação, de amplitude. Aqui é a fase, tá? Você mostra que a equação, a solução é a mesma, tá? É uma forma bem genérica. É possível demonstrar isso. Na verdade fica até mais fácil demonstrar dessa forma. E aí você tem aqui que o módulo, né? Kx sobre F0, que é o delta estático, é igual a isso aqui. Tá? Que é o que a gente tinha demonstrado lá, é a mesma coisa, e aí a fase fica a mesma coisa. Tá? É tudo a mesma coisa. Tá tudo no mesmo. Tá? São várias formas de resolver o mesmo problema. Certo? E aqui, tá? A gente tem o outro problema, tá?
que é parecido, mas é diferente, tá? Porque tem certo formalismo matemático que acabam fazendo que fique diferente, tá? Que é quando você tem um movimento de base. Isso pra gente mecânico, tá? É muito comum. Porque, por exemplo, você tem a sua máquina pegando em cima de uma base e essa base oscila. Ou você tem um carro trafegando sobre uma via que tem uma perturbação de base. Então a sua equação fica, né? O seu massa-mola, ele, a deformação dele é dada por, a deformação do sistema é x menos y. Então depende de y. E da mesma forma, né? X ponto menos y ponto. Então a equação do sistema fica desse jeitinho aqui, onde y é uma função conhecida, tá? Então a gente vai transformar isso aqui nisso aqui. Então mx dois pontos mais cx ponto mais kx, conhecemos, sabemos resolver. Ky, cy ponto, termo forçante. E a gente vai supor que isso daqui é um seno, tá? E logo isso aqui é um cosseno. Então eu tenho um ky seno mais c ômega y cosseno. Ou, né? Isso daqui eu posso falar que isso aqui é um ômega t seno de ômega t menos alfa. Onde A é isso aqui e alfa é só essa compensaçãozinha dessa fase aqui. Certo? Bom, tá de forma parecida, você vai pegar isso aqui, jogar na equação, deriva duas vezes, vá, coeficiente para lá, coeficiente para cá. Você vai deduzir que a solução desse problema é isso aqui. XP, esse fatorzão aqui, ômega seno de ômega t menos φ1, uma fase muito parecida com a fase que a gente tinha calculado, menos o alfa que está lá na solução. Bom, esse cara aqui parece muito, né? Perceba, tem o mesmo denominador, tá? Então espera-se um mesmo comportamento ou um comportamento parecido, tá? Só que tem esse cara aqui em cima, então a equação fica um pouquinho diferente, né? Lá era F0 sobre K raiz de 1 menos R ao quadrado mais 2 zeta R ao quadrado, raiz disso aqui. Aqui não, você tem 1 mais 2 zeta R ao quadrado divididos por 1 menos R ao quadrado mais 2 zeta R ao quadrado raiz. Isso daqui, tá? E a fase também fica bem diferente, tá? Aí a fase muda um pouco, tá? Porque você está somando esses dois aqui. Fica isso aqui. E aí, analisando agora a transmissibilidade desse movimento, tá? Você não tem mais o π sobre 2 aqui. Na verdade, você tende a π sobre 2, né? As curvas vão tendendo a π sobre 2. Elas passam pelo π sobre 2, na verdade, elas vão divergindo. Começa com π sobre 2 para zeta pequeno e vai crescendo, porque quando esse cara é pequeno tende a 1 menos r ao quadrado, né? Mas aqui você tem um dado interessante, tá? Aqui é a raiz. Tá? Quando você tem movimento de base, tá? De novo, em R igual a 1, você tem a ressonância. Então, para fator de amortecimento pequeno, o sistema explode. Para R maior do fator de amortecimento maior do que 1,
você tem curvas com picos cada vez menores, tá? E com atenuação depois, com atenuação. Se o R é maior do que 1 e o zeta maior do que 1, você tem atenuação. Todos começam no zero, tem um pequeno pico, cada vez menor. Você vai tendendo, conforme você aumenta o amortecimento, você tende a... Aqui é o 1, tá? Você tende a cada vez mais passar reto aqui e descer. Então, aqui... Então todas as curvas começam no 1. Quanto maior for o seu fator de amortecimento, menor o overshoot perto da ressonância. Mas o fator mais importante, desse caso, é que todas as curvas passam por esse ponto aqui. Quando R igual a raiz de 2, a transmissibilidade igual a 1. Ou seja, x igual a y. A amplitude que eu dou é a amplitude que o sistema oscila, tá? E isso vale para todo zeta. Vamos ver isso aqui. Vamos olhar isso aqui na conta aqui, tá? Se isso aqui é raiz de 2, isso aqui dá 1. Então fica 1 mais 2 zeta r ao quadrado divididos por 1 mais 2 zeta r ao quadrado. Isso aqui dá 1 para todo zeta. Pronto, demonstrado. Isso é um resultado muito cobrado, tá? Muito avaliado em concursos, em provas, muito abordado. Por quê? Porque você monta uma questão simplesmente falando, olha, a amplitude de oscilação, tá, é igual à amplitude do movimento de base. Logo, você já pode afirmar que ômega n, ômega igual a raiz de 2 ômega n. Então você já definiu o forçamento, já definiu a frequência natural, você já relacionou, amarrou os problemas, os parâmetros do problema, tá? Você tem esta equação a mais, tá? Que está embutida nesta informação. Obviamente você pode deduzir isso aqui. X sobre y igual a 1, então eu vou resolver aquela equação e vou tentar achar, aí você vai achar que R igual a raiz de 2. Tá? Mas isso é um dado que espera-se que você saiba, tá? Espera-se que você tenha na mente, tá? Sempre na mente. Bom, existem outros casos, tá? Por exemplo, quando você tem desbalanceamento. Depois a gente vai entrar mais na frente, tá? Então vou ver se eu faço uma aula sobre isso. Como trabalhar, ajustar problemas de sistemas desbalanceados. Ou é aula de... Qual é o nome? Fugiu a palavra agora. Atenuação de vibrações, dissipação de vibração, como resolver problemas de vibração em máquina, esse tipo de coisa, né? E o desbalanceamento é um problema que ocorre muito comum. Tá? Quando você tem desbalanceamento, nada mais é que a sua força, né? Quando você tem um desbalanceamento, você pode modelar, tá? Um motor desbalanceado. Tem um motor que está girando, você tem uma massa, você pode falar que essa massa está girando com uma velocidade angular ômega do motor a um dado raio. Então isso aqui vai estar com m, o módulo dessa força, ela está sempre voltando para fora, então vai ser m, essa massinha, né, ômega m ao quadrado r, e a componente dela ao longo aí vai ser um seno de ômega t, de ômega mt, tá? Então você tem uma força, tá? Isso aqui é o seu F0, que é constante, seno de ômega mt. Então, desbalanceamento é um problema de vibração forçada. No caso particular, que F0, F
tem esta cara, tá? O livro faz um caso específico, se debruça sobre isso, tá? Mas você pode analisar simplesmente desta forma aqui, tá? M ômega M ao quadrado R, tá? Porque a força vai estar sempre aqui para fora, tá? Aí depende de como você define o ângulo, qual análise, qual a direção que você está querendo analisar, tá? Mas por exemplo, se o seu motor está aqui, você quer analisar na vertical, e aqui está seu ângulo, é a componente vertical que te interessa, tá? Então você vai ter uma força senoidal perturbando seu motor em função da velocidade de rotação do motor, tá? Bom, e como é que, por exemplo, né? Qual é? Vamos aproveitar e já dar o gostinho aqui, né? Por exemplo, se eu projetei o sistema errado, tá? Eu tenho meu sistema aqui, uma viga apoiada. Caraca, que viga horrível. Uma viga apoiada aqui. Eu projetei esse negócio aqui, botei meu motor aqui em cima para trabalhar e descobri que a frequência natural dele é igual é muito próximo ou igual à frequência natural do sistema que o meu motor vai ter que trabalhar. Tá? Minha máquina trabalha numa dada rotação e eu projetei o sistema calhando que a máquina tem, a viga aqui tem a mesma frequência de oscilação para a vibração longitudinal. Qual é a ideia, tá? É uma ideia muito comum. Você pega aqui e simplesmente coloca uma massa aqui, tá? Uma massa, um amortecedor, tá? O que isso vai fazer com o seu gráfico? Tá? Agora você tem um sistema com 2 graus de liberdade, né? Você vai ter 2 graus de liberdade. Se você tem 2 graus de liberdade, é como se o seu sistema tivesse 2 modos de vibração. Você vai ter 2 frequências naturais. Você vai ter ômega n para o primeiro modo, ômega n no segundo modo. É como se fosse do primeiro corpo do segundo corpo. Não é bem assim porque o primeiro modo, os modos são composições dos movimentos, né? Mas para cada grau de liberdade, uma frequência de excitação, uma frequência natural. Então você só que esse ômega n não é esse cara aqui. Esses aqui são diferentes. Deixa eu dizer do meu ômega n zero. E aí qual é a ideia do projeto desse sistema de amortecimento de vibração? Tá? Você tinha um problema no ômega m aqui. Ômega m. O seu gráfico, ele vinha aqui e descia. Vem aqui no ômega n. O que você vai fazer? Quando você adiciona essa massa, se você fizer bem o projeto, né, você vai ter uma curva aqui assim, ó. Ou seja, você tem uma frequência natural menor do que a sua frequência natural original e uma frequência natural maior. E o gráfico se comporta justamente desse jeito. Entre os picos você tem um vale, tá? E você bota essa frequência justamente neste vale, tá? Que aí você vai ter uma atenuação ou uma amplificação baixa do seu sistema, certo? Então ele fica como motivação para as próximas aulas, tá? Como é que eu vou resolver esse problema? Tem solução? Tem solução. Solução simples, solução fácil, tá? Baseada numa ideia simples de você adicionar, arrancar a sua frequência natural daqui. Você desloca as frequências naturais. A jeito mais fácil colocando duas. E aí você divide a energia entre o primeiro modo e o segundo modo. Obviamente vai ficar uma energia mais baixa com uma energia mais alta do que o modo original. Tá? Pensando assim numa ideia bem informal, tá? Bom, então aqui a gente encerra sistemas com um grau de liberdade. A próxima aula a gente passa a sistemas, falar comentários, uma aulazinha rápida sobre sistemas com forçamento geral, tá? E vai depois entrar em sistemas com mais de um grau de liberdade, análise modal e passa a parte de
análise de vibrações e como forma de dissipar a vibração, ok?